Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, aqui na Look After. Nós estamos localizados aqui no bairro Itacorubi, pertinho ali do Hospital do Cepom, do Hotel Mercury. E eu gosto sempre de falar no começo, assim, dando glórias a Deus por esse lugar, porque ele nos abriu a porta e também nos dá o subsídio para poder trazer vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, se você precisa de uma empresa ou de um local para fazer um podcast aqui, no edifício Laguna, nono andar, tem a Look After. Temos estrutura para podcast, tem equipes e tem pessoas especializadas para auxiliar você numa consultoria empresarial, tanto na área comercial, e-commerce, tráfego pago, financeiro, processos. Tem bastante coisa aqui, então. Isso é muito legal. E amor, eu gosto sempre de falar isso, você complementar com o seu olá e apresentar os nossos queridos aí. Com prazer, com alegria. Boa tarde, todos que estão conosco nesse momento. É com imensa alegria e gratidão a Deus que hoje nós estamos aqui, um ano depois, celebrando Oh, esse momento. yeah. E ninguém mais, ninguém menos os nossos amados. E sim, eu vou falar todos os títulos deles. Nossos pastores, nossos amigos, nossos chegados queridos, Luiz e Cris. Sejam muito bem-vindos. É como nós nos sentimos honrados em tê-los nessa mesa. E aqui é só, amor, a consequência de tudo aquilo que já foi construído na mesa, porque, claro, não vou dar spoiler do que vai acontecer hoje aqui, mas o resultado dessa mesa foi a cultura, o cultivo e todas as sementes plantadas nesse Verdade. lugar. Uhum. Então, se apresentem, meus amigos, nossos Ah, amigos. obrigada, Lu e Rai. É muito prazeroso para a gente poder estar aqui nesse dia tão importante, né? Um ano que que o Senhor entregou esse projeto para vocês e estivemos aqui há um ano atrás, acho que no primeiro, né? No O segundo, primeiro. o primeiro, e talvez não sei se foi programado por vocês isso, mas enfim, poder estar comemorando esse um ano aqui novamente é muito bom. Então, obrigada pelo carinho, pelo convite, e que em nome de Jesus nós possamos, sim, de alguma forma, contribuir com aquilo que o Senhor tem feito dia após dia nas nossas vidas. Amém, glória a Amém. Deus. Obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, né, estarmos aqui. Obrigado por esse tempo e até como reflexo, né, do dia de hoje, nosso primeiro encontro também foi a mesa, né? Ah, Onde verdade. nos Verdade, bem conhecemos lembrado. a mesa da Kelly e do Samuel, né? Então, Verdade. estamos aqui de novo na mesa e que bom poder estar aqui nesse primeiro um ano do Carta Aberta. Eles não gostam muito dos números, mas eu estava ouvindo o nosso querido diretor ali falando ali, Luciano. Mais de 800 pessoas já estão no canal do YouTube de vocês, né? E a gente tem que Verdade. agradecer a Deus porque Deus é maravilhoso. é um motivo de alegria para a gente também poder ver esse crescimento e isso chegando a tantas outras mesas, né? Verdade. É E esses são uma os números, igreja, né? e esses são os números que podem contar, né? A gente não sabe É, também para Isso. talvez tenham até muito mais. Esse é o objetivo, né? Verdade. Que essas informações cheguem até os corações, né? É isso mesmo, Verdade. Cris. E assim, quando a gente começa a olhar para trás, referente a esse um ano, a gente começa a realizar daquilo que o Senhor tem feito também, não só através das nossas vidas, mas através não só através das nossas vidas, mas na nossa vida também. Porque eu confesso a vocês, essa é uma posição delicada de se estar, né? Ser avaliado, conduta, olhares, posse. Então, a gente tem muito cuidado com aquilo que é do Senhor, né? E o Senhor colocou uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos, com o intuito sempre de levar a palavra de Deus. E aí, dito isso, meu bem, eu queria que você explicasse como que nós vamos celebrar esse primeiro ano. Nós vamos celebrar ceando. Amém. Nós vamos cear e vamos trazer à memória aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus cultivou. Então,
Esses aqui são os elementos que são simbólicos, que nós sabemos e conhecemos e vamos falar deles, mas como uma aliança que nós temos, porque nós sabemos que mesmo que eles sejam símbolos, mas eles são verdadeiros perante o mundo espiritual. É a verdade do céu aqui na terra. Então, para nós parece um símbolo, o azeite parece um símbolo, mas é um símbolo verdadeiro que o Senhor nos deixou. E hoje nós vamos celebrar esse um ano, vamos lembrar do que aconteceu, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e vamos falar sobre esse lugar tão precioso que é a mesa. Uhum. E a gente não pode deixar que essa mesa ela fique as palavras elas se popularizem a um ponto de ficar esquecido o que é verdadeiramente precioso para nós como amigos, pai e mãe, filhos, enfim, tudo aquilo que nós construímos nesse lugar. Então, eu creio que não há lugar mais especial do que estar à mesa com o nosso Senhor, estar à mesa com Ele, trazer à memória tudo aquilo que Ele nos fez e que nos lembremos que Ele foi aquele que já abriu as portas para que nós pudéssemos fazer. E convidar o Luiz e a Cris para estar nesse momento conosco. Eu sei que eles ouvem isso sempre, devem estar cansados, mas não tem como. É a nossa simples maneira de dizer o quão vocês são especiais para nós. Para quem não sabe, esse casal, nós os conhecemos da forma mais improvável, Mais inusitado. mais inusitada. E nós começamos numa mesa de um casal amigo querido que nos convidou e nós não os conhecíamos. E naquela noite, palavras foram lançadas de coisas que eles nem sabiam. E depois nós construímos. Eles não eram desse estado, eles estavam passando férias em Florianópolis. Então, assim, claro que teria que ter um podcast só para a gente desmembrar o que foi aquele dia. Foi muito Mas bom. foi algo muito sobrenatural. Foi algo e de imensa presença do Senhor. Porque quando eu me lembro daquela Luana, quando conheceu a Cris, uma Luana inacessível. E eu tinha colocado determinados bloqueios no meu coração e eu disse que ninguém mais entraria para fazer qualquer tipo de, de presença. E ela soube entrar porque eu creio, Cris, que você foi usada por Deus. Só para você ter noção, 2 semanas depois do nosso encontro, ela mandou uma mensagem dizendo: Luana, me perdoe estar entrando em contato com você, mas o Senhor me falou que o que você precisa eu posso te dar. Ela não me sabia o que eu tinha e eu não sabia quem ela era. Foi maravilhoso. É muita ousadia, né? O Luiz estava na ponta daquela mesa tão especial e meu marido estava na outra e nós estávamos ali tentando só conversar sobre Florianópolis, tentando ser o mais sutil nas palavras. Mais trivial. Ele olhou para o Rai e falou: Rai, você pode pegar um papel e uma caneta? Hã? Eu quero que você pegue um papel e uma caneta, por favor. E eu lembro que a nossa amiga rapidamente já foi, pegou, tá aqui, Rai. Se esse é o problema, tá aqui o papel e a caneta. Rai, escreva seu nome. E ele foi dizendo palavras. O Rai sem entender muita coisa. O que é isso, gente? Porque eu... Manto é esse. Exatamente. E ali começou uma construção linda. Isso aí. E nós fomos construindo mesas, lugares, palavras. E nós hoje chegamos aqui. Nós chegamos aqui porque esse casal ele foi usado por Deus para acessar lugares em nossos corações que nem nós sabíamos que existia. Amém. Eles foram completamente usados por Deus. Então, quem não sabe, os dois são psicólogos. E esse é só uma parte de tudo que eles são, né? Mas eles são. E eu posso dizer com muita propriedade. Aquele lugar que a Cris, quando cuidou do meu coração, naquele momento, ela não usou a técnica, ela não usou aquilo que muitas vezes é apresentado no mundo, ela foi usada por Deus, com palavras certeiras, de forma cirúrgica, e eu me apaixonei. Hoje eu a amo, mas eu me apaixonei porque a Cris, ela não media palavras, ela dizia: ou você faz isso ou você vai por esse lugar, o que que você escolhe? Eu não tinha muita opção. Eu falei: "Tem como passar açúcar nessas palavras?". E eu me apaixonei, porque eu sabia que ela não ia medir palavras e era tudo que eu queria ser confrontada, eu queria que alguém dissesse assim: "Você é desse jeito e você é desse jeito, você é desse jeito, e o que que você vai fazer com esse jeito?". E ali começou. E foi isso, Cris, que eu me apaixonei antes de amar você, porque você não mediu palavras, e glória a Deus pela tua vida.
mais mulheres sejam levantadas, inspiradas em você, assim, que sejam usadas com palavras certeiras e que despertem aquilo que está adormecido e aquela sujeira que precisa sair, aquela, aquilo que precisa ser aberto para viver. Então, muito obrigada. Até aqui o Senhor nos sustentou e vocês são usados porque vocês expressam Jesus. As palavras de vocês a gente vê Jesus. A conduta de vocês a gente vê Jesus. Na família de vocês a gente vê Jesus. Nos planos de vocês a gente vê Jesus. E o mais maravilhoso que vocês não precisam andar com a Bíblia embaixo do braço, porque a gente lê a Bíblia através da vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Dito tudo isso, gostaria que o Luiz e a Cris falassem, primeiramente, um pouquinho de vocês, né? E também referenciar o que que é mesa para vocês, né? Seu Por tema, favor. com o tema como hoje, né? O que que é mesa para vocês? Se vocês puderem destrinchar um pouquinho o assunto. Ô, Raí, eu acho que a mesa pra gente é um lugar de um significado incomensurável, né? Porque a mesa, eu acho que, obviamente, né, trazido, obviamente, pela própria palavra, né, é um lugar de muito significado e muito sentido. No momento na mesa, né, Jesus assentou-se à mesa e tinha o que amava e tinha o que disse que amava e tinha o que ia trair. Então essa mesa ela carrega um pouco das virtudes e das faltas e da falta de virtude do humano. Uhum. Então eu acho que cada pedaço na mesa e cada espaço na mesa é um pedaço do nosso coração. Eu enxergo como um pedaço do nosso coração. E a mesa, como esse símbolo, né? A mesa tem um propósito a ser cumprido. E como a Lu falou, né, da questão de andar com a Bíblia embaixo do braço, eu acho que eu falava assim que quem tem mesa não precisa de altar. Uau. E quando a gente tem esse lugar como um lugar eh, máximo da nossa vida, da nossa casa, das nossas experiências, das nossas trocas, das nossas dificuldades, das nossas críticas, dos momentos bons e dos momentos ruins, Uhum. a mesa é inspiradora por isso, né? E os elementos que vocês colocaram aqui só me fazem pensar, né, que o pão, ele só ocupa um espaço e um lugar na mesa. Ele precisa ser partido. E ele tem um desígnio de ser partido. Ele precisa ser partido. E ele não é partido porque somente ele precisa ser compartilhado parte a parte com as pessoas e parte a parte com quem está na mesa. Mas o partir do pão, ele cumpre um propósito. Amém. O partir do pão, ele cumpre um propósito muito maior, que é a unidade. A unidade começa e a unidade termina no partir do pão. Amém. E acho que esse é o sentido da mesa para mim, né? É um lugar especial, é um lugar de experiência, é um lugar onde a gente ri, a gente chora, é um lugar onde a gente fala de coisas boas, é um lugar onde a gente fala dos nossos lamentos, das nossas virtudes, das nossas falhas, e para mim é o melhor lugar. Eu sou apaixonado por um cafezinho, mas o café é só um pretexto para estar na mesa. Amém. Amém. Eu acho que eu não preciso falar mais nada depois de, Lógico né, que de tudo precisa. isso. A mesa para mim é um lugar de verdades, né? E ainda que às vezes essas verdades não sejam tão gostosas de se ouvir, mas é um lugar de oportunidade, é um lugar de comunhão, de confronto. Eu não gosto de comer correndo, né? Não gosto, porque eu já percebi que é uma grande oportunidade da gente estar ali, olhando um nos olhos dos outros, é uma oportunidade de você trazer as memórias, coisas sobre nós, sobre a nossa família, coisas boas. É um lugar de mesa, para mim, é um lugar de consciência. Sabe, para mim gera muita consciência, muitas conversas, e o hábito de assentar à mesa me faz ter a oportunidade de pensar o que que eu quero falar, me faz ser intencional. Então, a mesa para mim é um lugar de intencionalidade. Muitas vezes eu preciso falar com a minha família sobre assuntos talvez não tão gostosos, né, mas necessários de confronto, ou de falar do que eu estou sentindo, e eu falo, eu já sei o momento que eu vou falar. Né, vai ser no momento ou do café da manhã, se diz respeito a nós dois, eu procuro o café da manhã que geralmente está só nós dois. Se é algo da família, eu dos filhos, né, eu procuro sempre uma das refeições que nós estamos todos juntos. Então, a mesa para mim, ela é extremamente importante pela comida, porque eu adoro comer, gente.
Né, lá é um lugar da Não tem gente ninguém triste, comendo, né. é, Sempre quando você olha alguém eu que tá comendo, tá Tá Eu feliz. adoro, feliz. mas além disso, eu aprendi que é muito mais do que isso, né? É como nós podemos nos alimentar daquilo que é trocado, da troca que acontece na mesa. Então, o significado da mesa para nós, né? Lembrando de Jesus, né? De tudo que aconteceu, né? Na mesa de Jesus, que Jesus deixou esse ensino para nós ali daquele confronto, daquela conversa ali onde Jesus foi falando, né, dando a informação de como seria, né? É, para mim é esse lugar, né? Um lugar muito seguro a mesa, com os amigos, com a família, um lugar de consciência, de verdade, de momentos agradabilíssimos, mas de momentos também de muito crescimento. Para mim, a mesa é extremamente importante em todos esses aspectos. Amém. E, meu bem, a gente trouxe hoje, pessoal, né? A gente trouxe hoje os elementos da ceia, porque como o Luiz mesmo falou, né? Nós vimos na mesa do Senhor todo tipo de pessoa, né? Que ele chamou para estar congregando, para estar seguindo, o discipulando. Ele o discipulava, né? E o intuito da mesa é justamente você igualar as pessoas, porque não tem. É o sinal de equidade, né? Uhum. Porque diferente de ser igual, a equidade ela te deixa igual, independente da sua limitação, né? Então a mesa ela faz justamente isso. Por isso que a mesa ela não tem vários tamanhos, ela tem um tamanho só. Então eu com 1,80 m, o fulano com 2 metros, o gordinho, o baixinho, eles ficam todos equalizados. E eu acho que a mesa também é como a Cris falou, ela te deixa de olhar, né? Você não olha para cima, não olha para baixo, então a gente fica totalmente horizontalizado. E eu acho que o Senhor também observou esse tipo de coisa, porque ele tinha a visão de todos, ele tinha a oportunidade de poder estar mais próximo, porque às vezes as pessoas estavam o circulando, tinha cura, tinha endemoniados, tinha etc, tinha várias, fora as funções do dia a dia, mas na mesa tinha comunhão, né? E aí o resultado disso hoje é aquilo que o Senhor nos deixou. E a gente vai falar ao longo do podcast, né, amor, por que que nós aconselhamos as pessoas ou aconselharíamos as pessoas a praticar, primeiramente a comunhão à mesa num tempo tão tecnológico e desconectado desse um a um, né? Mas também para a gente acertar os pontos que estão errados, olhar para as qualidades, como a Cris mesmo falou, né? Então, meu bem, dito isso, hoje a gente comemorando um ano atrás, o que que há de se celebrar, Hum. né, nesse um ano? Nossa, e quando nós lembramos desse lugar, né, Vi? Uhum. Esse lugar, o primeiro dia, quando começou a ser gerado, eu lembro do frio da barriga, eu lembro, assim, que a gente conversava, e quando eu me imaginava sentada aqui, eu falei, eu não vou dar conta, eu não consigo. Mas eu sabia que Deus ainda, ele está nos tratando. Porque olha o que que eu pensei, e se eu errar? E se eu falhar? E se eu falar bobagem? E se eu fazer alguma pergunta que não deveria? E se eu der uma resposta que não devia? E quando aquilo começou a ser gerado e eu comecei a ver as minhas limitações, eu pensei, meu Senhor, eu vou perder uma grande oportunidade de falar de ti por causa das minhas limitações. Eu tenho é que abraçar essa oportunidade e vencer minhas limitações, porque não é mais sobre mim, mas é sobre aqueles que devem ser tocados, aqueles que devem conhecer Jesus, aqueles aceitarem Jesus. E eu faço questão de dizer, estar aqui um ano depois é uma grande vitória por conta de tudo aquilo que a gente enfrenta para estar aqui. Os medos, as sombras, as dúvidas, porque ainda a gente caminhando com Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo, a gente vai estar fazendo aquilo que ele nos pede, mas a gente não é 100%. É isso mesmo. Nossa, eu tô, uou! Nossa, eu cheguei no ar. Não, é isso mesmo, Senhor. O que que o Senhor quer que fale? Quem o senhor quer que convide? Será que eu estou convidando porque eu amo demais ou é o seu convidado? Será que eu não estou convidando porque eu já não gostaria de ter um tempo de mesa e o senhor tem algo a tratar?
É extremamente desafiador. Eu não vou romantizar seguir Jesus. Eu não vou romantizar a obediência. Eu vou te dizer, um dos meus maiores desafios na vida é obedecer e seguir a Jesus. Porque eu tenho um grande gigante todo dia. Eu mesma. Eu preciso. E ele é muito gigante. E quando eu vejo que ele está crescendo demais, você precisa morrer mesmo, né? Sua imunda, porque cada vez que você tenta olhar com os teus olhos, cada vez que você tenta olhar com a tua natureza, é como você ignorasse tudo que Jesus fez, faz e continuará fazendo. Então eu tenho muito a celebrar. E eu creio que você também, meu bem, a gente tem muito a celebrar por estar aqui. Com certeza. Porque agora a gente já vê aqueles falando: Poxa, Lu, você e o Rai, poxa, aquele convidado de vocês, que usado por Deus. Meu Deus, Lu, o que que era aquela mesa? Lu, o que que era aquela pessoa? Meu Deus, é verdade, não é mais sobre mim. E nesse um ano, eu tenho aprendido, eu tenho muito que aprender. É sobre deixar que o Espírito Santo conduza mesmo. Porque é tão bonito a gente dizer, eu sou levada pelo Espírito Santo. É tão legal, né? O Espírito Santo que flui, que faz. Eu quero isso. Mas o querer nem sempre é o permitir que ele faça. Tem sim, muitas vezes, o dedinho da natureza, tem sim o dedo das emoções, tem sim os pensamentos. Mas eu falo, não deixa, Senhor, que prevaleça esse lugar da natureza. E eu digo de todo o meu coração hoje, nesse um ano depois, eu só estou aqui pela graça de Deus, eu só estou aqui pela obediência, porque já não é mais o que eu quero e o que eu desejo fazer, mas é sobre servir o meu Senhor. Amém. Já não é o que me dá frio na barriga, e eu confesso que às vezes dá tanto frio na barriga que eu acho que até vai dar uma subidinha. Não, acalma, Luana, acalma, vamos vencer um gigante de cada vez. Então eu tô muito feliz, meu bem. Eu tô muito feliz, Luiz. Eu tô muito feliz, Cris, porque Glória a Deus. o nome dele está sendo pregado, o nome do nosso Jesus que morreu naquela cruz está sendo lembrado. Que ele não fez aquilo por. É isso que eu quero dizer. Senhor, eu não quero só olhar o ato na cruz e te honrar com palavras. Eu preciso dar a minha vida por ti, porque já não é mais sobre mim. E quando eu li aquela palavra, que eu vou ser aperfeiçoada até a volta de Cristo, uau, eu estou em constante construção. Não é de um todo ruim. Todos esses medos, todas as minhas limitações, elas estão sendo moldadas, eu estou sendo confrontada, eu estou sendo forjada, porque o meu desejo é a gente morar na eternidade. Amém. Amém. Esse é o desejo, e é isso que hoje me dá essa alegria, saber que vidas vão ser tocadas. Como o Luiz, nós estávamos conversando no último podcast que nós tivemos aqui, ele falou, e ele ouvindo, ele querendo saber como nós estávamos vivenciando tudo isso. Nós havíamos feito uma reunião de prévia desse um ano, relembrando os melhores momentos, e ele falou: Railu, qual lugar que vocês estariam que conseguiriam reunir 500.000 pessoas? Como vocês estariam no mesmo lugar em um tempo e a voz de vocês indo para outros espaços geográficos? É verdade. Como? Aonde que eu estaria? Num único lugar, sendo que todos muitos outros lugares estariam sendo alcançados. Então a gente precisa fazer, e eu quero trazer essa palavra de encorajamento para esse um ano depois. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gosta de fazer, não guarda só para você. Aquilo até que você não gosta de fazer, mas já recebeu e você sabe que vem de Deus, faça. Provavelmente antes de Deus querer te usar na vida de outra pessoa, ele quer te aprimorar, ele quer te fundamentar, ele quer te enraizar. Use. Não ligue para o que os outros vão dizer, não vão, o que vão falar do seu vocabulário, das suas vestimentas, do seu comportamento. Deixa Deus te aperfeiçoar. Entra nesse lugar e deixa ele te levar e você assim pensar e ter a certeza, Deus está me usando para que outras vidas sejam alcançadas. Se você sabe cozinhar, se você sabe escrever, se você sabe gravar, se você sabe editar, se você sabe compor, se você sabe ministrar, se você sabe abraçar, se você sabe ouvir, se você sabe falar, se você sabe ser presente, use. Use, independente daquilo que os medos estão te dizendo, ao contrário, vai, deixa o Senhor te conduzir, porque
eu não tenho dúvidas que aquilo que você carrega, uma pessoa está precisando para se levantar, para não dizer não para um divórcio, para ajudar um filho que está passando por um momento terrível com drogas, pornografia. Eu não sei quais são as sombras, mas uma coisa eu tenho certeza, que se o Senhor te criou, algo especial Ele colocou sobre a tua vida para que você flua. Amém. Amém, aleluias. E os nossos convidados, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também, referente a esse impulsionamento, né? O que aconteceu com a gente foi justamente vocês entregarem uma palavra e falar assim, ó, vocês precisam fazer algo, vocês têm algo a compartilhar, vocês têm algo a, a falar, a levar para as pessoas e nós absorvemos isso e colocamos isso em prática. Como que alguém que está nos escutando vai falar assim, tá, mas para onde que eu vou? O que que eu faço? Qual que é o meu talento? Eu sei que isso é muito abstrato a gente falar para as pessoas, mas da vivência de vocês, como que vocês pegaram as qualidades que vocês têm hoje, que vocês imprimem também nas pessoas e é isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Ou, sabe quando você tipo dá um empurrão? Então, eu ouvi de vocês assim, daquilo que o Senhor tem depositado na vida de vocês, como que vocês olham para as pessoas e fazem isso? Por favor, Não, Lu. pode começar. Enquanto você estava falando, me veio uma memória, né? A gente precisa saber para onde a gente está indo Uhum, e com quem a gente está andando e perfeito. quem está nos conduzindo. Porque até eu acho que é um louvor aqui, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eita. Então, se eu não tenho para onde voltar, eu preciso saber que existe um lugar de origem. E esse lugar, como a mesa, é um lugar de origem, né? É Uhum, um lugar de onde a gente sedimenta o caráter, é um lugar onde a gente estratifica as coisas boas e ruins. E quando a gente olha para as pessoas, e eu acho que esse é o ponto da sua pergunta, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para dar. excelente. A Lu falou várias coisas ali. E às vezes você só tem um abraço para dar. E alguém às vezes só tem um abraço ou um colo para receber. Então às vezes você tem que descobrir que o seu lugar às vezes não é o lugar de todo mundo, mas existe o seu lugar. E às vezes a gente despreza porque a gente, mesmo sentado na mesa, a gente se compara. E o mundo digital é propositivo para isso, né? Da gente ficar se comparando, como a Lu falou, né? De eu ficar tentando encontrar as minhas sombras e as minhas sombras elas andarem à minha frente, né? E eu acho que quando a gente olha para as pessoas e Deus às vezes nos conduz, e o Espírito Santo acho que é pouco da nossa, eu acho que é nada da nossa natureza humana e muito do Espírito Santo, porque ele é muito misericordioso conosco, né? Então, olhar para alguém e saber o que alguém carrega, ou entender o lugar que alguém carrega, é simplesmente saber que Jesus, talvez no mesmo lugar, e obviamente não querendo se comparar, mas querendo seguir o caminho daquele que esteve sentado à mesa, é entender que existe uma particularidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor, e todo mundo carrega algo em Deus. Amém. E o vazio da alma, ele existe porque as pessoas não querem Deus. Uhum. Então existe um lugar seguro que você que está nos escutando agora, que mesmo em meio às suas dificuldades, aos seus temores e tremores, às suas ânsias, aos seus desejos, as coisas compreendidas, esquecidas, coisas rememoradas e significadas, existe um lugar em Deus que você precisa estar. E esse lugar é a presença do Espírito Santo. E quando você é um atraidor da presença, a mesa se torna um grande lugar. O sofá se torna um grande lugar. O seu trabalho se torna um grande lugar. A sua igreja, a sua comunidade se torna um grande lugar. Então eu acho que não é só sobre o lugar que você precisa estar, é sobre quem você precisa ser e quem você precisa ser em Deus. Então eu acho que esse lugar de encontros, de destino, de saber o que a gente carrega, ele é um lugar em Deus que Deus às vezes vai te usar de forma inexplicável, inusitada, às vezes mas de forma corajosa, muitas vezes, né? Então eu acho que esse encontro é um encontro que a gente precisa ter com a gente e mais do que encontrar a gente precisa encontrar Deus. E eu entendo que há um caminho muito seguro nisso. Todas as vezes que a gente encontra esse caminho, é um caminho seguro.
a gente não vai ter dúvida. Ah, por mais dificuldade que a Luana e o Rai talvez tenham de estar aqui no primeiro dia, de fazer o primeiro podcast, as dúvidas do frio da barriga, e talvez a incerteza de o que será que vai ser o próximo episódio? Será que nós estaremos aqui? E o próximo mês? E o próximo mês? Aí, de repente, um ano, o de repente de Deus veio. E o de repente de Deus também pode vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E esse de repente de Deus pode ser a ligação que você precisa para ser o instrumento que ele colocou nessa terra. Não acredite que você caiu aqui de paraquedas. Não acredite que Deus tá com um PlayStation na mão e ele errou o caminho do jogo. Ele errou a fase da sua vida. Verdade. Tá tudo acontecendo como tem que acontecer. E Aleluia. existe um propósito naquilo que você está vivendo. E talvez aquilo que você está vivendo, sendo isso uma marca boa ou ruim, é algo que você precisa vencer. E quando a gente vence, a gente se torna autoridade. E Deus, e Deus constituía autoridades, né, no meio do Jesus constituía autoridades no meio do caminho, né? Nas passagens deles no lugar, e ele falava muito, né? Olha, eu passei por aqui, mas não precisa falar dos meus milagres. E às vezes a gente não precisa falar dos milagres que ele fez. A gente só precisa carregar a essência dele. Amém. E essa essência é uma presença. Então, saber o que alguém carrega é ser um carregador da presença. Amém. Que responsabilidade, Cris. Nossa, grande. Eu acho que tudo começa com o livro que eu escolhi acreditar, né? Eu escolhi a Bíblia. E a Bíblia, ela revela o Senhor, mas ela me revela também. Então, a partir do momento em que eu decidi acreditar nesse livro, eu comecei a encontrar as validações que eu precisava, porque todos nós precisamos, né? E aquilo que eu ansiava, aquilo que eu precisava, as validações que eu precisava, eu comecei a encontrar na palavra de Deus, né? Então ali eu comecei a me conhecer quando eu comecei a conhecer ao Senhor. Então eu reconheço Ele, me faço reconhecida por Ele. E foi através da Bíblia que eu entendi, né? E tenho sido encorajada aí todos os dias, como a Luana falou, né? A acreditar no que Ele entregou para mim. E aí eu comecei a enxergar a minha humanidade, as minhas falhas, mas eu também consegui enxergar as minhas qualidades, né, e virtudes, e não só isso, mas sobretudo aquilo que ele quer me transformar, né. E eu entendi que isso não era só para mim, que isso é para mim, por mim e para que possa fluir através de mim. Então hoje, quando eu olho para uma pessoa, né, igual você falou, como vocês olharam pra gente, né, é porque assim como eu fui achada por ele, saber que os meus defeitos não me definiam, que eu tinha muito não me definiam, né, e que ele tinha muito mais para fazer por mim, eu também ali aprendi que não era só para mim, era também para as pessoas e que eu podia ser um canal de bênção para as pessoas, né. Então a palavra de Deus ela me respalda, ela me garante que tudo aquilo que ele tem para mim não é só para mim. Então, todas as vezes que eu posso dividir isso com quem eu me assento à mesa, de poder olhar para uma pessoa e muitas vezes dizer para ela, né, aquilo que ela não consegue enxergar, mas para encorajar, Uhum. eu assim eu faço. Então, por conta do livro que eu escolhi acreditar, né? Então, a palavra de Deus ela tem me alimentado, aquilo que ela tem me levado a viver no secreto, né? Eu tenho ouvido hoje pela manhã, ou foi ontem pela manhã, o Luiz falou assim para mim: que é que você está aí conversando com você? Eu falei: nada, é coisa minha e do Espírito Santo. Ele não pode dividir? Eu falei: não, né? Então eu decidi acreditar nessas palavras e nela diz que nós carregamos a presença. E nela diz que nós somos templos do Espírito Santo. E cada vez que eu me predisponho a ouvir ele, eu me sinto uma gigante, ousada, para dizer muitas coisas que depois eu mesma fico assustada. Quando a Luana hoje, de verdade, quando a Luana hoje fala, é porque ali você dava de dedo na minha cara e falava isso, eu falo, gente, eu não lembro disso. Né, e não é só ela, várias pessoas, né, falam assim: "É porque aquele dia você falou isso", eu falei: "Meu Deus, eu não lembro disso". Então ali quem me respaldou foi o Espírito Santo. Então a palavra é a palavra de Deus, né, que eu resolvi acreditar, acreditar nessa presença, acreditar no Espírito Santo,
uma prática, né, de poder, muitas vezes dá sim o frio na barriga, né, em obedecer, né, muitas vezes dá sim esse frio na barriga, mas você fala assim: "Não, eu vou porque ele tá me falando, eu vou falar porque ele tá me falando". Já resisti muitas vezes, me senti muito mal com isso, mas é importante a gente decidir confiar, Amém. né. Então o que a Luana falou, né, para cada nós subestimamos os nossos pequenos nossas pequenas virtudes, nossas pequenas qualidades, e eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo, que em nome de Jesus, seja qual for, né, a sua habilidade, seja qual for o desejo que está no teu coração, em fazer algo para alguém, em expandir, né, o evangelho, faça, não despreze os seus pequenos Amém. passos, Amém. não Verdade. Amém. despreze o talento que o Senhor colocou em você, Amém. seja o abraço. E quando o Luiz falou do abraço, eu me recordo de uma das vezes, eu não lembro a pessoa, mas eu me lembro que um dia eu sabia que o Espírito Santo estava me movendo para uma determinada pessoa, mas eu não sabia o que dizer. Na verdade, era porque eu estava querendo uma segurança da minha humanidade. E de verdade, naquele momento não era para eu dizer, era só para oferecer um abraço. Tempos depois eu ouvi que o abraço foi cura para aquela pessoa. Então é um abraço, é um bolo, é um bater na porta, é ligar e falar assim: ó, tô com umas panelas aqui, vamos juntar a panela, porque é nesse momento que você se junta, nesse momento que talvez é a sua alegria, é aquilo que você para você, aos seus olhos é pequeno, mas para Deus é o suficiente para que você possa oferecer para alguém, de estar junto com alguém. A palavra de Deus fala que assim como o ferro afia outro ferro, o homem afia outro homem. A mesa fala de comunhão. E como, né, e como viver essa comunhão se você não ousar? Então, não despreze aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não ache que é pouco, porque aqueles 5 peixes aos olhos humanos 5 também, pães. desculpa, 5 pães, Já multiplicou os peixes, né? já multipliquei os peixes. Os 5 Boa. pães, eles também, na visão humana, eles também eram poucos, mas nas mãos do Senhor se multiplicou. Então, aquilo que você tem nas suas mãos vai se multiplicar. Amém. Dê pequenos passos de fé, de confiança. Isso não significa que você não vai errar, mas até nesse erro vai ter um aprendizado, porque Deus vai te mostrar o que você tem, mas Ele também vai te mostrar o que você não tem, para que você possa buscar nele. Que em nome de Jesus seja desta forma e que Aleluia. continuemos a acreditar no Senhor com tudo aquilo que temos e, sobretudo, com aquilo que nós não temos, para podermos sermos Amém. aperfeiçoados nele. Amém. Uau. Amém. E é muito Aleluias. forte falar isso, porque assim, pessoal, como que surgiu a ideia até do nome do Carta Aberta, né? Se você olhar para dentro de você, você é uma carta aberta. Porque o que que é a intenção da carta em si? É ela ser lida, né? Então, você entregar algo que foi escrito para para uma outra pessoa ler aquilo. Então, aquilo que você carrega, ela precisa ser lida por outra pessoa. Mas dependendo daquilo que você carrega, talvez não seja adequado. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a mensagem exata que está dentro de nós, ela flui. A palavra de Deus fala isso. E a Cris falou de um ponto muito importante. Lá na parábola dos talentos, quando o Senhor fala dos talentos, daquele que deixou um talento na mão de um, cinco na mão, dois na mão de outro e cinco na mão de outro, o Senhor não compara a quantidade de talentos ou aquele que ele entregou os talentos com aquele que não fez. Perdão, o Senhor não compara o talento, o 2 talentos com 5 talentos. Ele não compara aquele que fez os que fizeram, o Senhor compara os que fizeram com quem não fez. Então você pode ter certeza, aquilo que o Luiz falou, todo mundo carrega um talento. Ponto. Você carrega um talento, você carrega algo que você precisa entregar para uma sociedade, para alguém, que seja um abraço. Uma das coisas que o Luiz falou há um tempo atrás, que eu guardo com muito temor, assim, ele falou assim, quando veio aqui para Florianópolis, ele falou assim, Rai, e se a gente veio aqui para Florianópolis somente para conhecer vocês, cuidar de vocês, tá tudo bem. Aí você imagina a imensidão de um casal como eles, que tem toda uma história, um pastorado e unção e conhecimento, ficasse somente restringido ao Rainer e à Luana. Mas não, a gente vê pelo ciclo de pessoas que o cercam,
como a vida deles impactam várias pessoas. Por quê? Não porque eles são maravilhosos, não somente isso, mas por conta da mensagem que está inserida na vida deles, que eles fizeram questão de compartilhar. A carta aberta. Então eles escreveram algo, deixaram o Espírito Santo escrever algo na vida deles e eles entregaram para outra pessoa ler. Então a intenção do carta aberta é justamente isso. Não que vocês fiquem amarrados ao Ra e à Lu, mas que a mensagem que o Ra e a Lu carregam sejam entregues a vocês, que vocês tenham a própria conexão com o Espírito Santo, com Jesus. Essa é a intenção, correto, meu bem? E dito isso, amor, Ana, o que que você enxerga referente ao carta aberta, assim, que você falaria assim, olha, isso aqui eu posso testificar que é algo que eu poderia entregar para alguém, que é algo que você vivenciou nessas visitas que nós tivemos, algo que você, como você mesmo falou que você testemunhou, que você acha legal compartilhar com as pessoas. Daquilo que a gente viveu. Isso, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente tem vivido, desse compartilhar de pão e suco de uva, pão e vinho, como diz a palavra. É uma pergunta complexa, né, meu bem? É, Porque quando a gente vai falar de questões isoladas, a gente fica até com medo de falar daquilo que aconteceu uhum, e foi. E quando eu explanei ali a nossa caminhada com o Carta Aberta, o, o que ficou mais impresso no meu coração é a gente ter a certeza que é o Senhor que está nos conduzindo. amém. É a certeza de ser guiada por Ele. A gente precisa ter essa certeza. E essa certeza, ela só vem de um lugar, do relacionamento com Ele. Porque a gente vai ouvir muitas vozes. Hoje nós vivemos num tempo que tem muitas vozes, nós temos plataformas, nós temos aplicativos, nós temos a comunidade, é muita gente falando com a necessidade daquilo que precisa, dizendo que você vai fazer. É gente lendo, é muita gente tendo a revelação e fazendo métodos. É muita gente recebendo e fazendo aquilo ali 7 passos. É muita gente fazendo aquilo ali uma forma e uma técnica para o outro viver. E de verdade, eu ainda não vi na Bíblia que aquilo que a gente precisa ser de forma metódica, que aquilo que eu fiz o outro tem que fazer. O Rai e a Lu estão gravando podcast, agora eu vou encorajar todo mundo a fazer podcast. Não é assim. O que eu preciso fazer, que é muito claro para mim, eu preciso encorajar a buscar a fonte. E na fonte você entender o que Deus fez para você. Eu não posso imprimir em você, eu não posso pôr um selo em você daquilo que me fez bem, das curas que eu tive, dos processos que eu estou fazendo e te dar assim, ó, faça tudo isso que vai dar certo para você. Não, é o contrário. Eu preciso te dizer, foi nesse lugar que eu procurei. Foi nesse lugar que eu estou, que eu tenho ouvido o que Deus quer de mim. Lu, que lugar é esse? A palavra fala inúmeras vezes, fala em espírito e em verdade. Ela fala no secreto, ela fala para eu buscar de todo o coração. E é nesse lugar que Deus deseja que estejamos. Deus deseja ouvir o que nós temos a falar. Deus deseja falar o que Ele tem para nos revelar. Mas nós precisamos parar. Imagina se naquele dia, na noite que nós conhecemos em 2020, 21, o Luiz e a Cris, ao invés de sentarmos à mesa para ouvi-los e contemplarmos aquele momento tão especial, eu e o Rai estivéssemos correndo em volta da mesa, o que nós iríamos absorver do que esses preciosos estavam ali exalando? Quantas vezes a gente leva a vida assim com Deus? Acordo às 5h30. Preciso ir para academia, preciso arrumar o café das crianças, preciso estender a roupa, descongelar a carne, me arrumar para o trabalho. Tá, tudo isso você vai ter que fazer, porque é a administração do seu lar. Mas e Deus, aonde está? Se acorda às 5h30, acorda às 5. Se, se teu horário de almoço é 1 hora, faça em menos tempo para ter um tempo com Ele. Eu não sei, mas Ele precisa estar na sua vida. Se você quer a solução para o seu casamento, se você quer a solução para a sua vida profissional, se você quer a solução para as suas murmurações, para as suas reclamações, para os seus anseios, é nele que você vai encontrar. E eu percebo que quanto mais a Luana reclamava e murmurava, era o sinal de que menos tempo eu passava com ele, porque de verdade, eu ainda não vi alguém que passa tempo com Deus e tem tempo para reclamar e murmurar.
porque ele te preenche. É algo sobrenatural. E isso eu não encontro outras palavras para dizer a você. Se há muito ansiedade, crítica, sempre é sempre uma infelicidade, nada tá bom, sempre tem uma reclamação, é murmuração, e se tá chovendo tá ruim, se tem sol tá muito quente, e se tem chuva, você está passando pouco tempo com Deus, porque Deus te preenche. Mas, Lu, eu tenho problemas. Você não sabe dos meus diagnósticos, dos meus boletos. Eu não tenho dúvida que você tem, porque eu também tenho. Mas eu quero te dizer uma coisa. A gente vai encontrar nele a solução. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim: eu te desejo a paz que excede todo entendimento, mas a gente esquece dos versículos que antecedem. Buscando o Senhor, entregando a Ele tudo aquilo que te deixa ansioso, tudo aquilo que é preocupação, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá sobre você. Então há uma responsabilidade do meu posicionamento quando eu estou nesse lugar o buscando. Eu não sei o que ele vai querer tratar das nossas vidas nos processos que a gente está vivendo. Eu não sei se as soluções daquilo que a gente tem pedido a Deus vão vir. Mas uma coisa eu aprendi, amor, é zerar minhas perspectivas e expectativas e esperar na de Deus. Porque antes, o que eu fazia? Eu orava, consagrava, buscava em Deus, mas eu já tinha um desenho na minha cabeça. E quando Deus fazia o oposto, aonde está Deus nisso tudo? Não tem Deus. Na verdade, não tinha a minha vontade sendo feita. Porque quando eu falei que eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu não posso criar e desenhar expectativas e perspectivas do que eu quero. Eu preciso estar ciente do que Ele vai me dar é aquilo que Ele quer me dar e aquilo que Ele quer moldar na minha vida. Então, essa, meu bem, é uma das Não, coisas, né, excelente, que eu aprendi nesse excelente. tempo. Eu botei ela numa roubada, né? Mas a intenção é justamente essa, assim, é trazer um momento de reflexão para aquele que nos escuta também, né? E Cris, Luiz, eu sei que vocês têm momentos à mesa, né? Eu sei que vocês fazem isso com as pessoas para justamente abrigá-las, nutri-las, cuidá-las. E assim, é aquele que tem casa, assim, como criar esse momento à mesa, assim, com a família, assim, tirando o bom motivo, que é o comer, né? Que é o se alimentar, Que é a assim, parte mas mais fácil, né? é a parte gostosa, assim, mas como criar, assim, um ambiente? Porque também nem todo ambiente é um ambiente de mesa. Às vezes é um ambiente de correção que não precisa de comida, precisa de conversa, anotação e etc. Às vezes é uma conversa de casal que precisa não ser à mesa, precisa ser num sofá, no cuidado, às vezes, de um terapeuta, que porque as coisas já estão mais desandadas. Então, enxergar o momento e falar assim, opa, eu preciso fazer isso, eu preciso. Vocês como psicólogos, né? Vocês como cristãos, quando vocês olham para as pessoas, eh, eh, como vocês orientariam assim os que estão de casa assim a criar o costume de ter de ter a mesa, de ter essa frequência à mesa, assim, se desconectar e dar atenção, porque por que parece ser tão trivial, tão básico? Porque há um tempo atrás o Senhor nos deu uma palavra que a nossa teologia seria palavra, seria oração e seria jejum. Então, parece básico, mas é a base de tudo mesmo. E se as pessoas estivessem conectadas ao Senhor em cima desses três pilares, talvez a nossa sociedade não tivesse tão ruída como ela está. Aí as famílias estão separadas, os filhos estão conectados tecnologicamente, mas não emocionalmente aos pais e aos queridos. Então, como resgatar isso? Na visão de vocês, na visão de pastores, na visão de psicólogos, né? Por favor, agora a senhora. É bem complexo aí, né? Da visão de pastor, na visão de psicólogo, que tem. Então tá bom. Escolha a melhor, a melhor virtude, a melhor. Eu acho que tudo começa com uma intencionalidade, né? Uhum, Criar disciplina é algo que é difícil para qualquer área que a gente quer gerar mudanças nas nossas vidas, né? uhum, E tudo começa com um desconforto mesmo, né? Tudo começa com um certo desconforto se porque se você está vivendo uma vida automática,
você nem percebe, mas partindo desse ponto que você falou assim, né, que nós estamos falando que a mesa é importante, que a mesa cura, que a mesa confronta, e quem está nos ouvindo e se está precisando disso, vai precisar ser intencional. Então, vai precisar ousar, vai precisar arriscar e dizer: vamos testar para ver se isso que está sendo dito de fato é desta forma, né? Uhum. Então, eh, a gente vai precisar ser intencional. Então, não é fácil se criar esse costume de sentar à mesa com ou sem comida, mas é algo que porque chega um determinado momento que a gente para e fala: "Tem alguma coisa que não tá legal na nossa vida". A gente tem um desconforto, né, e o que está sendo dito aqui é como um sinal, né, para que a pessoa fale assim: eu preciso começar por algum lugar", Hum. né, e ela vai precisar ser intencional, ela vai precisar decidir sentar e começar a experimentar, porque não tem outra forma, né. Muitas vezes, né, quando você falou assim aquela hora, como que vocês chegam numa pessoa, e eu comecei falando até da Bíblia, né, o próprio Deus, por conta da intimidade, por conta dessa questão de buscar o Senhor, o próprio Deus, ele vai nos dando ali, se você vai entendendo que é a sua voz, que é a voz do Espírito Santo, e você se sente muito à vontade para chegar para uma pessoa e falar assim: "Olha, eu enxergo isso em você". E eu não estou falando nem de técnica, de ciência, por conta da psicologia, eu estou falando realmente do Espírito Santo, porque muitas vezes, né, quando a gente olha para alguém, a gente não está nem pensando na psicologia, né, a gente está ali atento à voz do Espírito Santo. Então, o próprio Deus, ele vai ali te dando palavras que você fala: "Olha, eu enxergo isso em você, eu enxergo isso de bom em você, eu enxergo as características que Deus tem muito mais para você". E quando nós sentamos com as pessoas, e tem algo que é importantíssimo, né, Rai, até para que você possa orientar alguém para essa mesa, você precisa sentar com ela, escutá-la, né, e poder, orientá-la. Então, assim, no começo tem que ser muito intencional, né, quando a Luana falou assim, o secreto, né, você tem que buscar o secreto, é importante buscar o secreto. Não é fácil começar um secreto do zero, né, para quem está nos ouvindo, o que é esse secreto? Né, esse secreto é você intencionalmente separar um tempo, né, é você separar um tempo, é você decidir, e no começo não vai ser confortável, não vai ser estranho, como tudo no começo. Então, é pegar e separar um tempo. Sabe na agenda que você coloca lá: "Tenho médico tal dia, eu tenho academia tal horário", aí você fala assim: "Ó, esse dia, esse horário eu vou ter um secreto com o Senhor", né, e poder pegar a palavra dele. E a Lu falou, né, de falar com o Senhor e de ficar para ouvi-lo. Muitas vezes nós vamos lá, falamos, 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 nós não paramos para ouvir aquilo que ele tem para dizer para nós. E aí, Rai, isso é uma prática que vai ter que ser intencional. E é algo que tem dado certo para nossa família, é algo que a gente experimenta, é algo que é verdade nas nossas vidas. Então, nós não temos nenhum problema de falar para qualquer pessoa daquilo que a gente vive e daquilo que o próprio Deus nos ensinou, a mesa, né, a intimidade, a verdade. Então, é dessa forma que a gente chega nas pessoas e provoca elas. A gente provoca as pessoas. Experimenta, né? Experimenta sentar vocês dois e conversar, ceiar, né? E não como um protocolo, né? Não como apenas um protocolo, mas daquilo que faz parte da palavra de Deus, daquilo que representa a ceia, que é a comunhão, que é a aliança, que é o confronto. Então, são verdades que a gente extrai da palavra, são verdades que a gente testifica na nossa vida e a gente se sente muito à vontade para poder orientar, aconselhar e dar esse direcionamento, né? De poder realmente convidar o Espírito Santo para esta mesa e ser confrontado ali naquilo que precisa. Amém. Eu acho tudo isso igual ela achou. Não é nada, agora ele vai falar. Não, eu gosto de pensar também, o porquê se assentar na mesa. Você perguntou como fazer, né? Isso. Mas eu quero responder antes de falar do como, na minha experiência do como, eu quero falar sobre o porquê fazer. Porque Deus te criou para se relacionar. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu é um lugar de relacionamento. Então é um lugar de troca de experiências e Deus te fez para se relacionar. Então existe um vazio na nossa alma, no nosso coração e no nosso, às vezes, nas nossas emoções que nos levam a entender que esse vazio é um lugar que precisa ser preenchido. E esse vazio que precisa ser preenchido é um lugar de relacionamento. Uhum. E a gente só pode construir, como a Cristina falou, esse lugar experimentando. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para depois fazer o como é entender que você nasceu para se relacionar. E a primeira parte desse relacionamento é relacionamento com Deus. Talvez Deus tenha colocado um pai que talvez não tenha sido tão amoroso, uma mãe que talvez tenha sido exigente com você, um pai que te levou ao perfeccionismo, uma mãe que te levou a duras lições, ou às vezes um pai de amor e uma mãe de amor que às vezes conectaram o teu caráter a um nível de alma que hoje você se sente devedor nas suas relações. E sabe por que ele fez isso? Para que você pudesse reconhecer a imperfeição dos seus pais. E ele fez isso propositalmente para que você não pudesse deixar ou gerar um legado de amor pelos seus pais maior que por Deus. Então, você que está nos escutando, você nasceu para se relacionar. E você tem pais, talvez que não sejam perfeitos, e mães que não sejam perfeitos, filhos também imperfeitos, e você também é imperfeito, assim como nós também somos imperfeitos. Mas a nossa perfeição se aperfeiçoa, aliás, nossa vida se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, aquilo que vocês desejam viver e desejam fazer, ela começa com um entendimento que existe em nós uma necessidade de se relacionar. Então, esse é o porquê. O como fazer é entender que, de forma intencional, a gente não precisa ser perfeito para fazer. Jesus não fazia e não passava pelos lugares sob um ambiente de perfeição. Jesus era confrontado. Aliás, né? Jesus foi levado pelo diabo ao pináculo para ser tentado. Então você também vai ser tentado a não fazer. Você vai ser tentado também a não acreditar numa palavra, não acreditar no livro da vida. Então, ainda assim, é preciso persistir e entender que a gente nasceu para se relacionar. E quando a gente entende esse lugar de relacionamento, isso é tão bom, É é tão verdade. maravilhoso, que esse lugar de relacionamento é um lugar seguro, porque é um lugar que você sabe das suas fraquezas, mas sabe das suas virtudes também. Então, você que está aí em casa e talvez precisa construir esse ambiente de mesa, ele pode ser, às vezes, em cima de um caixote, às vezes ele pode ser de uma mesa luxuosa, ele pode ser no sofá, ele pode ser sentado à beira da cama, ele pode ser no momento de oração da família, ele pode ser de mãos dadas ou até de mãos entrelaçadas, ou ele pode ser até por uma conexão, que às vezes alguém que está longe de você precisa às vezes da sua palavra, mas esse lugar ele precisa ser executado. E esse lugar de execução é o lugar em que Jesus não fugiu. Esse é o lugar que Jesus não fugiu. Ele sabia o caminho queria, queria seguir, ele sabia que ele precisava cumprir um papel, que ele seria crucificado, mas que haveria um propósito de vida eterna na crucificação. E é esse lugar que você precisa entender, que você não nasceu para ser perfeito, você não nasceu para dialogar com as suas imperfeições, você só precisa fazer. Assente à mesa, ou na mesa luxuosa, ou no caixote, mas tenha coragem de saber que você nasceu para se relacionar. Esse é o lugar mais seguro do mundo. O lugar mais seguro do mundo é você saber, Deus, você está comigo, e às vezes em uma palavra, ontem mesmo nós num trabalho com um casal, aí a gente pediu para uma pessoa orar, e a pessoa falou assim, poxa, vamos orar? E aí ela fala, eu não tenho vergonha de orar, mas ela ainda assim orou com as poucas palavras dela, e é maravilhoso quando a gente sabe se expressar com as nossas poucas palavras, e que a gente possa fazer isso. Amém, aleluia. Glória a Deus. E Você falou alguma coisa? pode falar, Cris. Não, depois eu falo. É? É. Eu ia te perguntar, Cris, como o Luiz, Como Cris, né? como Cris. É uma só carne, tá tudo bem. É uma só carne. Graças a Deus que agora foi Cris, né? Foi, Mas foi. o Luiz falou sobre essas mesas. Cris, diz algumas características das mesas das quais a gente já não deve mais permanecer. Porque nós temos
Cris, na Bíblia, alguns exemplos, e temos também o exemplo que Jesus estava sentado com Judas e ele sabia. Como saber o limite das mesas que ainda quando você ouve e vê e sente determinadas situações e experiências que você precisa pôr um basta? Ou até que ponto você precisa realmente suportar aquela mesa? É uma pergunta difícil, mas assim, Lu, porque não tem um método, né? Não tem. Não tem método. Eu acredito, Lu, que cada uma de nós temos características vulneráveis e que o Senhor quer aperfeiçoar, né? E quem vai começar a mostrar isso pra gente é o Espírito Santo. Então, quando eu começo a me relacionar com o Espírito Santo no secreto, né? Então, o que que é o secreto? Eu quero frisar bastante isso, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de começar esse secreto. Uhum. Então, assim, começar esse secreto é da forma que você separa um tempinho para você fazer qualquer coisa, você vai falar, eu vou conversar com Deus. Então, nesse secreto, como eu falei, você vai se revelar, o Senhor vai se revelar a você e você vai ser conhecido, reconhecido e você também vai receber revelações sobre você. Então, nesse lugar de intimidade, o Senhor começa o quê? A sondar o nosso coração e começa a nos trazer constrangimento de comportamentos que não comportam mais com a palavra de Deus. Né? Então, nós temos versículos que falam que o Senhor não compactua com julgamento, com mentiras, né? Com pesos desiguais. Né? Nós temos ali os versículos que fala da mulher sábia, da mulher idônea, fala da mulher discreta, fala do momento de falar, do momento de calar. Então, no momento que você vai para o secreto, no momento que você começa a ler a palavra, o Senhor ele vai te trazendo constrangimentos e trazendo revelações de comportamentos que não tem nada a ver com a palavra. E aí você tem um despertar, é uma cortina que começa a se abrir e você começa a perceber que aquele lugar, é muito interessante isso, que aquele lugar, aquelas palavras, aquelas pessoas, elas já não fazem mais parte da sua vida. Mas não para você começar a se separar, mas para você entender que você não precisa mais da validação delas, que você não precisa concordar com tudo que elas estão falando para se sentir pertencendo, porque o Espírito Santo, quando você começa a ir para o secreto, você começa a ler a Bíblia, você começa a experimentar aquilo que ele começa a falar de forma individual mesmo, né? Porque tem coisas que o Espírito Santo pede para mim, Lu, que eu sei que ele não vai pedir para você. E ao contrário também é verdadeiro. Então eu começo a perceber que tem coisas que ele fala assim, Cristina, você está falando demais, Cristina, começa a ser mais polida nas palavras, Cristina, agora é hora de calar, é hora de falar. Eu só consigo descobrir que eu estou fora dos limites daquilo que Deus quer para mim se eu sentar para conversar com Ele, para ouvir Ele. E aí, a partir disso, eu vou ficar mais atenta e eu começo a sentar e pensar, então, aquilo que quando alguém começa a falar assim, ai, você viu aquilo ali da fulana? Eu vou falar, epa, peraí, isso condiz com a palavra, né? Mas eu posso ouvir, sim, eu posso ouvir. E prestar atenção se o sonho. E diferentemente do comportamento anterior, onde talvez, nossa, menina, é mesmo? Né? E ali você ali retroalimenta, o Espírito Santo, ele me dá direções, fala assim, ó, ouve e fica quietinha. No momento oportuno, você fala, ou simplesmente ouve. Né? Então, eu tenho tido experiências com o Senhor a partir de uma construção de intimidade. Né? E é a partir dessa construção de intimidade que eu tenho ouvido dele. Né? Quais mesas eu sento com frequência para comunhão? Que mesa que eu sento sendo intencional, inclusive sem comida, mas ser intencional para que a comida não nos distraia e eu posso estar ali com uma escuta ativa, né? Não só escutando a pessoa ativamente, mas escutando o Espírito Santo para que as minhas palavras sejam pontuais. Então, eu tenho conseguido, tá? Encontrar esses limites na busca, né? No meu secreto, marcando esse horário com Deus, fazendo as minhas orações, colocando jejuns,
no meio disso tudo, porque vai agregando, né? Então você vai para o secreto. Então Deus já é tipo assim, opa, estamos aqui, né? Aí daqui a pouco eu começo a orar, daqui a pouco começa um reteté. Tem dia que vai ter reteté, tem dia que não tem. E ali eu começo a ser confrontada acerca de mim mesma. E quando eu me predisponho, quando você falou assim, naquele momento, nossa, você foi importante, eu já tinha colocado uma cerca no meu coração e, e, e aí, mas depois eu dei acesso a você. Então, o que foi primordial ali foram as duas coisas. Sim, eu me disponibilizei, mas você também se disponibilizou. Você também se colocou com um coração ensinável. Então, no momento em que você entende que você é única, que você para de se comparar, como o Luiz falou, que você para de se comparar e você fala assim: Senhor, eu quero de ti aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tô aqui, ó, e eu tô te ouvindo, eu quero falar, mas eu também quero te ouvir, né? Então, a partir disso, ele vai te dando ali instruções acerca de você, né? E daquilo que ele quer de você. E aí, a partir disso, você começa a perceber ambientes, pessoas, assuntos no qual você vai sim retroalimentar, assuntos que você vai simplesmente ouvir para não dar sequência, né? Então, eu tenho ficado atenta, eu tenho observado, né, nos meus encontros com Deus, o que ele tem querido de mim neste tempo, o que ele tem requerido. O que ele tem requerido de mim neste tempo, porque nas relações é que isso vai se manifestar. Então, é nas relações que eu começo a ficar atenta a mim, atenta ao ambiente e encontrar esse lugar de falar, de calar, e que eu só vou conseguir isso com o Espírito Santo. E eu só vou conseguir a voz do Espírito Santo se eu tiver encontros constantes com ele. Então, comece com 10, 15 Amém. minutos, porque é difícil, mas começa com 10, 15 minutos, não tem problema nenhum. Tá? Marca lá na agenda, seja intencional. Depois Amém. isso vai se tornar natural. Ah, mas eu não escuto o Espírito Santo como fulano, como ciclano. E nem é para ouvir como fulano e como ciclano, é para ouvir do jeito que ele quer falar com você. Amém. É um respeito de Deus nos tratar com esta Amém. individualidade. É um desrespeito a gente se comparar. Então, que em nome de Jesus, né, esse lugar secreto, intencional, esses 10, 15 minutos, eles vão aumentar, mas é uma disciplina que precisa ser gerada, criada, e a partir disso você se conhece, conhece o que Deus quer de você, começa a reconhecer e validar os teus talentos, sem desprezar o talento de ninguém, começa a ser tratado e começa a perceber quais os ambientes você deve permanecer, quais os ambientes você deve equilibrar e quais ambientes talvez que ele vá até te retirar. Então, mas isso é uma construção, tá? Amém. E ela começa intencionalmente com você ir para o secreto, de você ler a palavra, de você ouvir ao Senhor, né? De ficar para ouvir ao Senhor e se submeter a confiar às cegas. Amém. Servir Jesus, servir ao Senhor é confiança às cegas. E talvez esse seja o desafio de todo, da maioria de nós. Amém. Amém. Eu posso falar um negocinho disso aí? Eu Opa, achei maravilhoso a explanação da Cris e eu acho que esse lugar de as mesas que você será convidado a sentar e as mesas que você não se assentará mais, eu acho que tem muito a ver, muitas vezes, com as nossas histórias. E, e Jesus, ele não mandava mensagem para as pessoas, para os discípulos sentar à mesa. Jesus chamava os discípulos para estarem às mesas. E nisso há uma importância muito grande, porque a se pensar, né, que às vezes a gente está sentado numa mesa, mas a gente está preso emocionalmente. E nem sempre e nem sempre os espaços que você está ou que você esteve são lugares que Jesus quer você mais, que Deus quer você. Então a gente precisa saber, né, como a Cristina falou, né, entender em Deus quais são esses lugares que você precisa estar. E eu acho que esse nível de entendimento a gente também precisa pedir para o Espírito Santo discernimento, porque muitas vezes a gente passa muito tempo, às vezes a gente passa do tempo de estar sentado em mesas que não são mais para nós estarmos, porque nós estamos presos emocionalmente. Então, tente aí visitar o seu coração e entender se você ainda está sentado ou assentado a lugares e mesas que não são mais lugares que você deve estar. Às vezes a sua vida está paralisada, parada, ou às vezes você não consegue avançar
porque você está limitado em mesas que você não faz mais parte. Jesus já mandou, talvez Deus já mandou você sair de várias mesas e você continua sentado a elas. Então, às vezes as prisões emocionais vão fazer isso conosco, vão fazer com que a gente se distraia naquilo que Deus tem pra gente. E talvez Deus queira dar um impulso e colocar você em novas mesas. Isso não significa mesas maiores com pessoas excelentes. Deus talvez só queira mudar você de mesa. E as estações a gente precisa entender as estações das nossas vidas. E esse entendimento se dá também pela maturidade emocional. Então, às vezes, existem lugares e mesas que não são mais lugares que você deve estar. Amém. E a gente precisa entender isso. E, Amém. e para isso, o Rai precisa de maturidade. Uau. Tem mesas que a gente vai precisar sair e tem mesas que o próprio Senhor vai nos tirar. Então, se você deixar de ser convidado, se você deixar de não ser mais tão apreciado por certas Desejado. desejado, né, por certas pessoas, submeta-se à confiança em Deus. Se você tem convicção de que você não fez, realmente nada, né, para que aquilo ocorresse, confie em Deus, confia. Tem mesas que ele vai te pedir para você sair. Porque que é essa maturidade, emocional que talvez seja necessário para você nessa estação. Quando ele falou de estação, essa palavra estava ecoando dentro de mim. Então eu quero te perguntar, que estação você está vivenciando hoje? Qual é a sua estação hoje? Né, o que que você acredita que você precisa começar a fazer? O que que você acredita que você precisa deixar de fazer? Quais são as mesas que talvez você precisa intencionalmente quebrar o teu orgulho e falar: "Olha, vamos quero sentar na mesa com você". Quais são as mesas que você vai precisar se desapegar e de forma estratégica, buscada em Deus, começar a se afastar? Então, a sua estação, ela vai florescer de acordo com aquilo que você entender em Deus que você também precisa fazer. Tem coisas que o Senhor vai fazer por nós, pela misericórdia, pela graça dele, mas tem coisas que ele vai precisar que nós reconheçamos, que nós venhamos crescer, né, para que a gente possa aprender a confiar nele. Amém. E às Aleluia. vezes a gente fica, né, Rai? Ô, Lu, a gente tá no verão e a gente tá usando as blusas de inverno ainda, né? Verdade. E esse é um lugar, né, que a gente precisa entender, né? As estações, elas vão passando. E a gente precisa estar ajustado às novas estações. E às vezes a gente precisa se preparar para viver as novas estações. Amém. Sabe? Se preparar para estar nas novas mesas. Se preparar para os nossos coraçãozinhos, né? Às vezes o nosso coraçãozinho fica tão preso, né, nas mesas antigas e a gente às vezes acaba perdendo a oportunidade que Deus está nos dando em mesas novas. Uau. Amém. Uau. Falando então em mesa do Senhor, antes da gente falar de algo aqui, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês e eu já volto a vocês, tá? Vocês três. Viu? Ele coloca a gente É na bom que a fria, gente né? faz pergunta para Eu ele acho que também, É, você viu? começar a fazer umas Porque é. perguntas para Não, mas eu vou você. responder também, mas ah, quando vocês olham para a mesa do. Não respondo, mas quando vocês olham para a mesa do Senhor, uma palavra que vem à cabeça. Não respondo, pensa um pouquinho, eu já volto em vocês. Gente, por que que nós trouxemos pão e suco de uva e vinho, que é a representação da palavra de Deus referente à ceia do Senhor? Isso não quer dizer que é uma regra, não quer dizer que você tenha que fazer, quer dizer que é a nossa convicção, aquilo que nós acreditamos. Se você acha que isso cabe na sua família, na sua mesa, faça também. Amém? Pergunte ao Senhor. Se o Senhor falar, Senhor, o Raialu lá no Carta Aberta, eles fizeram uma celebração de mesa, de ceia do Senhor, na casa deles, fora do ambiente de uma igreja, fora de uma instituição. É do Senhor que eu faça isso na minha casa também? Ou não, eu deixo isso para aquela vez por mês, o rito que acontece dentro da congregação que eu frequento? Pergunte para o Senhor, amém? O Senhor que nos deu essa palavra, essa visão, na casa do Rainero de Oliveira Santos, na casa da Luana de Andrade Santos, nos entregou para a gente fazer isso na nossa casa. Então, nós praticamos, amém? Dito isso, a ceia do Senhor dentro da nossa casa, além da comunhão, além da busca pelo reparo mensal, pelo reparo a cada vez que nós nos assentamos para praticar a ceia do Senhor,
ela traz o sentido de viver a memória de Cristo, como diz a palavra de Deus. Então, a gente vai lá ler Isaías 9, a gente lê outros versículos, outros capítulos que dizem da ceia do Senhor até que ele venha. E nós trouxemos isso do ambiente da igreja, porque a gente pensou assim: por que somente tomar ceia na igreja? Por que não fazer isso em casa? E também é uma forma da gente educar a nossa filha, no caso agora com o nosso candidato a genro, né? Antônio, só quando vocês casarem. Então, por enquanto, você é um candidato, cara. Mas eu tenho muito amor pelo Antônio, mas assim, o Antônio já faz parte da nossa família, então todas as vezes que os dois estão em casa conosco aos domingos, nós fazemos a ceia, delimitando o tempo, né, meu bem? E a intenção é justamente essa. Olhar para a ceia e falar assim: Senhor, na tua palavra fala que é para a gente praticar isso até que tu venhas. Na tua palavra também fala que o Senhor fazia isso não em congregação, mas fez isso junto com os teus discípulos no momento íntimo. Não foi no momento que ele estava cercado por uma multidão, foi no momento de, como se ele fosse procurar restaurar e conhecer a cada um. Ele deixando o ensinamento daquilo que aconteceria com o seu corpo, com o seu sangue, e falando: esse é o pão que é o símbolo do meu corpo partido por vós, como foi feito na cruz. Então, faça, ó, parta o pão. Esse é o cálice da aliança, que é o meu sangue derramado por vocês na cruz. Façam até que eu venha. Então, o símbolo da ceia é justamente esse: é a gente partir do pão, beber do vinho, que no nosso caso é suco de uva, beber desse suco para representação de uma nova aliança. Muitas vezes ao longo do mês, por conta da nossa carne, lembrando sempre daquilo que a Valnice Milhomens falava: carne não converte, ela precisa ir para a cruz. A gente peca, a gente erra, a gente. E aí a gente sente que precisa fazer uma reconexão com Cristo através de uma simbologia dessa, e por isso que nós fazemos. Então, a ceia do Senhor dentro da casa do Rai da Lu, por isso que nós tomamos a liberdade de trazer a ceia até vocês. Combinamos com o Luiz e com a Cris antes, né, de compartilhar do pão e do vinho. eh, com a intenção da gente celebrar, porque isso é uma celebração. Quando a gente se lembra do sacrifício de Jesus na cruz, a gente fala para si mesmo: nós precisamos celebrar, porque a morte de cruz nos trouxe vida e a vida é Amém. alegria, a Amém. vida é restauração. Então a gente pratica isso em casa. Para vocês terem uma ideia, claro, eu não tenho um lagar, né, para a gente poder socar a uva, né, pisar a uva para poder fazer um suco, aí a gente comprou de caixinha, mas o pão é da minha amada esposa, muito talentosa, que você vê, fez um pão italiano, né, em casa, no nosso fogão, bateu, sovou o pão e trouxe o pão pra gente, assim como Cristo foi sovado, foi batido. O suco também arrancamos da caixinha e viramos, assim como Cristo também. Muito bom. Então, você vê como é uma simbologia e lembra daquilo que nós despendemos o tempo para poder fazer, a gente trouxe dedicação para mostrar para o Senhor: Senhor, vale a pena caminhar contigo, Senhor, nós queremos lembrar daquilo, e assim, ó, é lembrar a nossa carne, é lembrar a nossa mente daquilo que o Senhor fez. E aí eu deixo o convite para vocês, eu e a Luana, nós deixamos o convite para você que nos vê aqui através do Carta Aberta. Pergunte ao Senhor e faça isso em casa. Veja, no nosso caso foi muito bacana, porque, primeiro, nós lembramos da aliança de Deus conosco, e segundo, a gente educou, a gente ensinou a Luísa e o Antônio, quando eles constituírem a família deles, fazerem isso com seus filhos. Aí eles vão ensinar para os pais, né? A Luísa e o Antônio vão ensinar os filhos por que que a gente faz isso em casa. O vovô e a vovó fazem isso. Imagina você chamar de vovó. O vovô e a vovó faziam, e eles nos ensinaram. Isso é tão legal. Isso, eu quero ensinar a vocês a importância do pão e do vinho, a importância do pão e do suco, como é importante a gente deixar a memória de Cristo viva na nossa vida. Então, gente, depois de tudo isso dito, quando vocês olham para a ceia do Senhor, como está escrito na palavra, uma palavra que vem à mente de vocês aí. Pode ser Du?
Opa, você é a nossa convidada, você. Para mim são 2 palavras. A primeira é recomeço, Uhum. né, porque eu olho para a ceia e reconheço todo o sacrifício de Cristo, tudo que ele fez e faz por mim, e me faz ver, né, o quanto não merecedora, né, pela minha humanidade, né, eu não sou, e mesmo assim ele me dá a graça, né, e ele me ama, ele me ama do jeito que eu sou, mas esse amor faz com que ele me confronta, né, o amor dele me confronta para me tornar aperfeiçoada por ele, Aleluias. né. Então, assim, para mim é recomeço, porque eu erro todas as vezes e todas as vezes que eu olho para isso eu falo: "Ah, ele tá me dando a chance de recomeçar", né. E a outra palavra é esperança, Uau, né, a Luizão. esperança da eternidade. Amém. Glória a Deus. Então, são essas 2 palavras. Amém. Aleluias. Luizão? Eu, Luiz? Luana? Meu Deus, chamei da nossa filha. Luizão? Eu falo, para mim, eu vou resumir em uma frase: Uhum. o propósito está consumado. Uau. Uau. Eu vou ser bem sincera, Rai. Uhum. É difícil escolher uma palavra. São tantas, né, Lu? São Uhum. tantas. E se eu for olhar para vocês dois, vocês ilustraram essa. Porque quando eu olho para o ato da cruz, eu não sei se eu consigo colocar isso em palavras. Acho que essa é a minha maior dificuldade. É, que amor é esse? Que amor é esse? O meu amor é muito superficial perto desse amor. De apanhar, de sangrar, do suor já não ser mais sangue, mas ser água. Na verdade, que amor é esse? Que disposição é essa em, em tomar aquela cruz por mim? E eu não tenho nada a oferecer, a não ser os meus pecados. Eu não tenho nada a oferecer a Ele. O que que Ele viu em mim? Eu não vou conseguir achar uma palavra, tá, Vê? Não, amém, perfeito. É como o Luiz falou, uma frase, duas palavras. Para mim, sempre vai ser reconciliação, porque a minha natureza ela é pecaminosa, ela é falha, e eu vejo na ceia do Senhor a oportunidade de melhorar. Uma das coisas que eu falo, assim, eu gosto, assim, isso tem me ensinado, eu posso não ser o Cristo, é, eu posso não ser o Rainério que Cristo espera, mas graças a Deus eu não sou mais o Rainério que eu era, assim, e assim, é salutar para a gente, porque não traz desespero, não traz desânimo, quando a gente olha para trás e a gente pensa naquilo que a gente já melhorou. Poxa, eu não tô igual antes. Aquele que fumava, deixou de fumar, aquele que roubava, deixe de roubar. A palavra de Deus fala isso, trabalhe com as próprias mãos, então há uma evolução. E a palavra de Deus espera disso daqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e há uma evolução. Então, a ceia do Senhor nos lembra constante, diariamente disso, quando a gente se assenta à mesa para praticar a ceia do Senhor. E fazendo uma correção, não é Isaías 9. Isaías 9 fala do menino que nasceu, e é a palavra que a gente usa no Natal, né? A gente fala do Senhor, mas a ceia do Senhor está lá em 1 a Coríntios 11, né, que diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por Amém. vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém. Amém? Amém. É porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, Amém. quando a gente faz isso, a gente está lembrando do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Imagina, eu até tenho a camiseta, né, que fala assim que ele é o divisor dos tempos. Existe o antes e depois de Cristo. Então, há uma importância nesse nome, né? É salutar a gente lembrar assim de Jesus, porque isso nos fala, né, amor, nos fala de futuro, nos dá esperança quando a gente olha para tudo que possa estar desmoronando do nosso lado, a gente fala assim, não há uma esperança. O Senhor é a nossa esperança.
e a gente espera nele. Amém? Ô, Amém. Rai, o que faz sentido depois de você seguir Jesus? Uau, meu Deus, é isso mesmo, Luizão. O que na vida faz sentido depois que você sabe que você tem que seguir Jesus? É isso aí, é justamente a esperança da vida eterna, né? Hum. Amém? Então, eu quero chamar aqui os nossos amigos, aqueles que fazem o Carta Aberta acontecer, porque eu quero compartilhar, nós queremos compartilhar com eles também esse momento, para vocês entenderem que o Carta Aberta ele não é feito somente de raio e de lua, ele tem todo um contexto inserido, onde profissionais são colocados junto conosco, que nos dão o subsídio da gente poder ser capacitado em levar a palavra de Deus junto a vocês. Vem cá, Lu. De forma É simbólica? só para receber. Amém? Eu vou entregar um copinho para cada um. Uhum. Aqui tem uma jarra pro Luiz. Aqui tem um copinho pro Rai. Um copinho para você. Aqui. Um Agora copinho. chegou o Lu. E esse é o Tiago. Esse é o Tigas. Ó, Lu. E aqui, meu bem. Amém. Amém? Amém. Então, eu vou partir o pão. A minha mão é para estar limpa. Quer partir aqui em cima? Nós confiamos nisso, Rai. Amém. Nós cremos. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Fique em Amém. paz. Amém. Pratique isso em casa. É, faça um pãozinho. Ou então, se não tiver habilidade, compre um pãozinho e faça isso. Isso é muito legal, porque aí a gente deixa vivo. A gente pode ter certeza que um dia, ainda mais gravado isso, a gente vai se lembrar desse Em nome momento. de Jesus. Como se esquecer de um momento como esse quando a gente parte o pão? É muito bacana. Então, O coração até acelera. isso é muito legal. Então, assim, eu gostaria de pedir a vocês que vocês vejam como foi esse tempo, desde a última ceia que vocês tiveram. Se você tiver algo a aceitar, se você tiver algo a colocar diante do Senhor, esse é Amém. o momento da reconciliação, o Amém. momento do partir do pão. E lembre-se, até que ele venha. Amém. Um dia o Senhor estará acima dos ares para nos buscar a sua igreja, a Amém. igreja do Senhor que está espalhada pela face da terra, Sim. e você vai se lembrar: opa, eu fiz a ceia do Senhor, eu fui Amém. batizado, eu fui salvo, meu nome está escrito no livro da Amém. vida, e agora eu vou ao céu fazer a ceia, compartilhar da ceia com o Senhor no céu. E ele falou que quando ele voltasse, haveria uma ceia para nós. Amém. Amém? Amém. 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 Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por Sim, esse momento. Tu és Jesus. maravilhoso. Sonda nosso Obrigado porque, coração. por mais pecador que eu seja, o Senhor compartilhou o seu pão conosco, o Senhor compartilhou o seu corpo conosco, o seu vinho conosco, o seu sangue conosco, Sim, e nós, através de ti, temos acesso ao Pai. sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Que cada um que nos escuta, que nos veja, Sim, tenha Pai. uma esperança Amém, digna, Jesus. Em uma nome de esperança Jesus. viva, Sim, uma Deus. esperança, uma experiência viva, Sim, única Deus. contigo. Eu Sim, creio Pai. em Em nome nome de de Jesus, Jesus. Amém, que porque Jesus. na tua palavra está escrito que tu és a verdade. Sim, Então Deus. cada um experimentará em nome de Em Jesus nome a de verdade, Jesus. que és tu. Ó Senhor Jesus, obrigado, Pai amado, Amém. obrigado por esse Obrigada, lugar, Jesus. obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelo alimento. Obrigada, Em Pai. nome de Em Jesus, nome nós de Jesus. consagramos a Ti este pão e esse suco que ele representa, Pai amado, o teu corpo, entregue por Sim, nós na Deus. cruz do Calvário. Em nome de Sim, Jesus. Amém. Amém. Então eu vou Amém. compartilhar um pedacinho de pãozinho. Caraca. Aí, Zé, que pedacinho bonitinho. É o partir do pão mesmo. Olha só que legal, né? Não tem faca. E ao partir do pão, os nossos olhos se Ti, abrem. você é do louvor, Pode, canta pra gente, as Ti. autorais. Enquanto o Rai dá, você pode ministrar o louvor, Tiago tem uma voz linda. viu só? Amém. Peraí. Amém. Se a mãe Glória a falou, é Deus. verdade, Ti. Então, comam do pão, bebam do suco, e que o Obrigada, nome de Jesus. Jesus, o Senhor Jesus, venha a restaurar Amém. a, a, a sua palavra, o Amém, seu Pai. relacionamento dele contigo. Em Amém. nome Em de nome de Jesus. Amém? Jesus. Amém. 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 Hum.
Delícia, bom. Glória a Deus. Hum, aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Da mesma maneira, pegando o suco, depois de cear, depois de nós comermos, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor nós Amém. faremos isso. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue Obrigada, vertido na cruz do Jesus. Calvário. Amém. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Amor, você tem mais algo a falar? Algo a colocar? Gente, a palavra de Deus é isso. É Obrigada, mesa. Ti. Obrigada, Lu. Verdade. Obrigado, gente. Ó, meu Deus, sujei toda a minha camisa de preta do pozinho do trigo do pão. A palavra de Deus é isso, gente. É compartilhar, Amém. a gente estar diante do Senhor, olhar as feituras dele e ver o quanto ele tem feito em nossas vidas. Que o Amém. Senhor Jesus possa impactar a sua vida Em também. nome de Jesus. Se você não conhece Jesus, coloque nos comentários abaixo. Rai, ora por mim, como que eu posso fazer para conhecer? A gente pode Amém. pesquisar uma igreja junto para que na sua cidade você possa congregar. A gente pode orar com você para que você aceite Jesus, para que ele transforme a sua vida. Ele Amém. é a verdade. Conheça a verdade. Leia a palavra de Deus. Saiba que o Senhor Jesus, assim como ele fez de mim um pecador, alguém que não tinha relacionamento com Deus, ele fez quem eu sou e Amém. eu ainda estou em construção, assim como a Luana recitou, ele também vai mudar a sua vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Luiz, Cris, querem Obrigada. falar mais alguma coisinha? Querem pôr algo? Se rendam. Que cada dia nós possamos nos render, Amém. né, em espírito e em verdade. Amém, aleluia. Então, essa rendição é a primeira coisa que nós Amém. precisamos ter diante do nosso Pai. Amém. Renda-se, né? Confie, renda-se, e grandes coisas Ele fará, porque está escrito na palavra dele. Não é a minha palavra, não é a palavra da Luana, do Raio, do Luiz, mas renda-se, né? E Amém. grandes coisas Ele fez e continuará fazendo. Em Amém. nome de Em nome Jesus. de Amém. Em Jesus. nome de Eu só quero Jesus. agradecer a vocês por esse Obrigada. tempo, agradecer a vocês por estarem aqui há um ano e por que vocês cumprirem aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês. E que Amém. você que está assistindo, você pode ser mais uma partícula da carta aberta. Você compartilhando o vídeo, compartilhando, Amém. sugerindo para um amigo, para uma amiga que talvez não conheça o Senhor. E o trabalho da Lu e do Rai é um Amém. trabalho que o Senhor deu a eles. Então eu sei que eles fazem com muito temor e Verdade. fazem com muito zelo ao Senhor. Então, que Deus Amém. abençoe vocês e que esse ano e todos esses números aí que o nosso querido Luciano mostra, que seja só uma representação de tudo aquilo que talvez em números não consiga representar na vida das pessoas, mas que o Senhor continue usando vocês. Amém. Parabéns pela ousadia de vocês, né? E parabéns pela obediência. Amém. Amém. E não Deus é ouviram, maravilhoso. né? Não ouviram os medos, os anseios da carne de Amém. vocês, mas ouviram a voz do Espírito Santo, decidiram confiar e estão aqui permanecendo. Amém. É fácil Amém. começar, difícil é permanecer. Então que o Senhor venha fortalecer vocês, para que vocês Amém. possam permanecer. Em nome de Todo mundo começa Jesus. muitas coisas ao mesmo tempo, mas o difícil mesmo é perseverar. Então, que em nome de Jesus vocês venham perseverar, Amém. prestar atenção nas estações, né, que o Senhor vai colocar vocês de tempos em tempos e que vocês possam estarem com os ouvidos afinados para as novas estações que Amém. Ele vai colocar vocês. Amém. Amém. Em As nome de cartas abertas vai Jesus. longe, minha gente, vai longe. Toda honra e toda Amém. glória a Jesus. Amém. Verdade. Eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Lu Kefter. Quero agradecer os amigos. Quero agradecer toda essa produção que faz e acontece atrás dos bastidores. Agradecer você, meu bem, por me dar a honra da gente fazer essa caminhada juntos. E que o Senhor nos abençoe e que a gente possa continuar levando a palavra dele, como a Cris verbalizou sobre as nossas vidas.
entendendo essas diferentes estações. Obrigada a você que esteve conosco neste um ano, aos novos, os que estão começando hoje, que possamos fazer essa caminhada juntos. Nós disponibilizamos o nosso coração para ajudar naquilo que for necessário e aquilo que Deus nos permite ajudar. Nos procure. Se precisa de uma oração, se precisa abrir o coração, o que nós pudermos ser úteis e naquilo que Deus nos ordenar, vai ser um prazer. Como eles falaram, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Plante essa semente na vida de outras pessoas. Até aqui o Senhor nos sustentou e assim nós prosseguiremos crendo que é Ele que está nos levando e está nos guiando, nos instruindo, como João fala, que o Espírito Santo esteja nos ensinando e nos lembrando de todas as coisas ao amanhecer e ao findar de cada dia. E Deus te abençoe. Persevere, prossiga, não desista, porque o Senhor é contigo. Que Ele esteja em primeiro lugar na tua vida, que Ele seja o centro da tua vida e que você aprenda cada novo dia a se entregar de todo o coração em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém. Mesma coisa, meu bem. Obrigado pela paciência, obrigado pela perseverança. E que o Senhor Jesus continue nos Amém. sustentando, Amém. sustentando todos aqueles que correm esse mundo através levando a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus possa te dar o sustento, te dar a perseverança, como a Cris falou, né? Começar é fácil, mas permanecer é o desafiador. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e até o próximo Carta Aberta. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigada. Parabéns pra você. Você, essa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Glória a Deus. Yay! Parabéns.